Fala galera, de boa? Vamos então para mais uma aulinha sobre fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Na verdade, essa aula aqui vai ser uma aula de resolução de exercícios. Exercícios, parte número 1, daqueles fatores que a gente já viu, muito simples, bem tranquilo, um assunto bem acessível, bem gostoso, bem fácil de entender, compreensível para todo e qualquer aluno do ensino médio. Eu ocupei as próximas páginas inteiras com a resolução do exercício. Então, para muitos, a tristeza vai bater no coração de vocês que eu tenho que desligar a câmera que está me filmando aqui agora para que eu possa, então, ocupar a tela por inteiro e preencher vocês com esse conteúdo fantástico que é o fantástico mundo da química. Beijinho, vejo vocês lá no final. Fechou? Fui embora, ficou só a minha voz. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para vocês e as emoções se repetindo. Vamos lá, galera. Livro de atividades, o famoso LA. Esses dias, no primeiro ano, começou LA, que LA está Los Angeles. LA é livro de atividades, página número 24. Diversos são os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação química, entre eles destacam-se a superfície de contato, a temperatura, a pressão, o catalisador e a concentração dos reagentes. Indique e explique o fator que está relacionado à taxa de desenvolvimento da reação para as situações a seguir. Alimentos no freezer under 18 degrees. Duram mais tempo do que alimentos armazenados na geladeira, que está a 5 graus. Vamos lá, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é básico, né? Que fator está relacionado aqui para que o alimento no freezer dure muito mais tempo do que um alimento que está na geladeira? A gente sabe que a temperatura tem influência direta na velocidade de uma reação química. De que maneira? Conforme eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia e eu diminuo a frequência das... Você vai escrever depois bonitinho, mas a definição qual que é? Você mexe na temperatura, você diminui a temperatura, então você vai diminuir a energia cinética das moléculas, então elas vão colidir com menos intensidade e vão colidir menos vezes por intervalo de tempo. E a gente sabe que uma reação química ela acontece dependendo das colisões que ocorrem entre as moléculas. Alimentos numa panela de pressão, em média 7 minutos, é mais rápido do que o alimento numa panela comum, em média 20 minutos, o tempo de cozimento. Novamente, qual foi o fator envolvido aqui? Cuida que tem aluno que gosta de colocar que na panela de pressão o que faz o alimento cozinhar mais rápido é a pressão. Não. A pressão, olha, eu vou fazer aqui. O aumento da pressão sobre o líquido faz com que eu tenha um aumento na temperatura de ebulição. E aí, aumentando a temperatura de ebulição, eu acelero a reação de cozimento, numa referência inversa à letra A. Mais quente, as moléculas colidem mais umas com as outras, ou seja, aumenta a frequência de colisão, e essa molécula tem mais energia para que a colisão seja efetiva. Beleza? Todo mundo sabe o que eu falei. O que precisa é ler e estudar para criar um vocabulário mais erudito, um vocabulário mais científico. Tranquilo? Em relação aos fatores que podem influenciar na velocidade de reações químicas, tornando-as mais rápidas ou mais lentas, marque V ou F. Um sólido, quando triturado, ou seja, quando colocado em pedacinhos muito pequenininhos, diminui a velocidade da reação se comparado com um inteiro. Um sólido triturado deixa a reação mais lenta ou deixa a reação mais rápida? Se você engolir uma tora de carne e se você mastigar bem a carne em pedacinhos bem pequenininhos e engolir, em qual delas a digestão vai ser mais rápida? É por isso que se pede para alimentar, para mastigar bem o alimento. Então, se você tritura um sólido, você aumenta a velocidade da reação e não diminui. A primeira é o que então? Falsa.
O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação. Show de bola! Essa é a finalidade do catalisador e, consequentemente, a sua velocidade. Olha o português aqui. O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação e a sua velocidade. Ele não diminui as duas. O catalisador ele diminui a energia de ativação, mas ele aumenta a velocidade. Interpretação de texto. Uma das coisas mais importantes da nossa vida em qualquer área. Saber ler e interpretar. A reação química que apresenta energia de ativação alta será mais lenta que a reação com menor energia de ativação. Lembra? Vamos fazer aqui. Então, vou fazer duas situações. Eu tenho essa situação número 1 e tenho a situação número 2 que é mais baixinha. A situação número 2 é a reação em que eu utilizei um catalisador. Então, eu diminuí a energia de ativação, deixando a reação mais rápida. Então, quem tem a reação que a energia de ativação alta, ela é mais lenta. E aqui tem menor de energia de ativação, vai ser mais rápida. Verdadeira. A pressão interfere na velocidade da reação de substâncias gasosas na mesma proporção que a concentração. Lembra que eu falei para vocês? Então, se eu tenho um frasco aqui, ele está fechado, e eu tenho uma reação acontecendo aqui dentro com moléculas gasosas. Se você pegar aqui e apertar um êmbolo e aumentar a pressão, essas moléculas vão ficar muito mais próximas. Então, a chance de que haja uma colisão efetiva é maior. Na verdade, lembra que molaridade, o que ela significa? Número de mols do soluto pelo volume da solução. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume e, consequentemente, você aumenta a concentração. Então, aumentar a pressão vai ter o mesmo efeito de proporcional do que mexer na concentração. Para os gases, verdadeiro, um aumento da temperatura do sistema reacional provoca maior agitação das moléculas e, por isso, diminui a velocidade da reação. Um aumento da temperatura provoca maior agitação. Correto. Por isso, ele aumenta a velocidade da reação. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Os sais estão presentes nos shows pirotécnicos. Os fogos de artifício utilizam sais pulverizados de diferentes íons metálicos, por exemplo, o sódio da cor amarela, o potássio da cor violeta, misturados com um material explosivo como a pólvora. Quando a pólvora queima, elétrons dos metais sofrem excitação eletrônica. Lembra? Olha lá, primeiro aninho. Olha lá, está aqui o elétron. Ele recebe a energia de que a pólvora explodiu. Esse elétron está o chamado salto quântico. Quando ele retornar para sua camada de origem, ele vai eliminar o excesso de energia que ele absorveu sob a forma de fótons, ou seja, de luz. Esse é o famoso chamado salto quântico. Sobre a cinética da reação, é correto afirmar: quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. Certo. Assim, quanto mais dividido for o reagente sólido, mais a reação será excelente. Eu não quero que exploda, então eu quero que a reação seja o mais rápido possível. Quanto mais particulado tiver o sólido, ou seja, quanto mais pulverizado ele tiver, maior será a superfície de contato e, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Não precisamos perder tempo, porque a gente domina o conteúdo e a gente vai tocando a rodo, a gente vai tocando de rodo, tá? A gente vai passando a régua por cima, porque a gente é fera na química. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio. Eu vou escrever aqui H2O2. Lembra que todo peróxido ele tem essa estrutura assim, ó, O, e aí eu tenho um radical aqui e um outro aqui, ou um ligante aqui e um outro aqui, entendeu? Opa, fechou? Então, por exemplo, eu posso ter isso aqui, ó, peróxido de benzoíla. Ó, eu não sei o que é isso, Ademir. Que diabo de molécula é essa? Não consigo nem reconhecer. Ah? Opa. Aí, deixa eu arrumar o que ficou. Or rivers. By the rivers of Babylon. Oh, yeah.
Começar a gravar aula à noite, o cara já vai ficando já no bagaço da laranja. Olha lá. Aí, Admir, não sei que hexágono é esse aí, com essa bola no meio. Ah? É com carbono? Isso aqui é química orgânica? É. Mas percebe que a estrutura do peróxido está aqui, ó. Tá vendo? O, simples O. E aí, nesse peróxido, o NOx do oxigênio vai ser -1. Então, a água oxigenada ela sofre decomposição, formando gás hidrogênio e gás oxigênio e água. Está aqui, ó. O enunciado falou isso para mim, que a decomposição da água oxigenada gera a formação de água mais oxigênio. Qual a equação química balanceada da reação de decomposição da água oxigenada? Já botamos ali. Falta eu balancear, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer facilzinho aqui, ó. Eu vou colocar um 2 aqui, então eu tenho 4 hidrogênios. Então eu coloco um outro 2 aqui, que eu também tenho 4. Eu também tenho 4 oxigênios. Eu já tenho 2 aqui, falta 2. Essa reação cai tanto em prova que é uma das mais comuns, uma das reações de decomposição mais comuns que a gente tem. Normalmente, esses frascos eles são opacos. O que é alguma coisa opaca? É alguma coisa que não deixa passar a luz. Então, por que esses frascos de água oxigenada não deixam passar a luz? É para evitar um fenômeno chamado do quê? Fotólise. Ou seja, você poderia colocar aqui em cima, ó, escrever luz em cima da setinha. Você está me indicando que a luz é o agente catalisador da decomposição do peróxido de hidrogênio. Ah? Isso todo mundo sabe que lise, o que é? Quebra. E fóton lembra luz. Então, fotólise é uma decomposição pela luz. A luz ela acaba com tudo, porque ela é uma fonte importante de energia que faz com que reações químicas possam acontecer. Tranquilo? Ó, um assuntozinho leve, agradável, sem muito cálculo, mais de raciocínio lógico. Esse é um exercício, é um assunto típico do que eu gosto. Página 25, continuando, ou pulando, não vi qualquer outra. Para a reação entre duas substâncias em fase gasosa, considerando a teoria das colisões, o aumento da velocidade de uma reação causada pelo catalisador, moleza, pessoal. O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação porque ele faz o quê? EA Sports, it's a game. Ou it's the game, eu não sei o que é, uma coisa assim mais ou menos, né? Então, por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. Vamos lá então. Letra A, o aumento instantâneo da temperatura. Pergunta, o catalisador ele aumenta a temperatura? Não, ele não aumenta a temperatura. Ele diminui a energia de ativação por fornecer para aquela reação um caminho alternativo. Letra B, ele aumenta a taxa de colisão entre os reagentes, porém preservando a energia necessária para que a colisão gere produtos. Ele não preserva a energia, ele diminui a energia para que a reação aconteça. Letra C, ele causa uma diminuição da energia de ativação para que a colisão entre as moléculas no início da reação gere produtos. Lindo, fantástico, é isso aqui mesmo. Tá? O catalisador ele diminui a energia de ativação para que a colisão entre as moléculas no início da reação gere os produtos. Essa colisão que gera a formação dos produtos eu chamo de colisão. Com vocês agora, vai lá. Efetiva. Tranquilaço? Olha só, eu tenho um gráfico de uma reação que aconteceu em 1, 2, 3 etapas. Então, eu poderia fazer assim, ó, ela começou aqui em A e eu poderia fazer isso aqui, ó, simplesmente assim. E ela acabou em D. Tá? Só que o que acontece aqui? A gente está vendo que ela veio aqui, aí ela fez isso, depois ela fez isso, depois ela fez isso e entrou. Então, eu tenho a etapa número 1, a etapa número 2 e a etapa número 3. A gente está acostumado a ver o gráfico com o início e o final, mas ali esse gráfico me mostrou o quê? Que essa reação ela aconteceu em 3 etapas. Deixa eu apagar ali. Vamos responder cada um com uma cor para a gente não confundir. De verde a letra A. Quais etapas são exotérmicas? Vamos lá.
O A começou aqui, a etapa 1 e terminou aqui. Então, a etapa 1 começou embaixo e acabou em cima. Então, ela é endotérmica. A etapa 2 começou em B e acabou em C. Então, a etapa 2 ela é exotérmica. E a etapa 3 ela começou em C e ela acabou em D. Então, a etapa 3 também ela é exotérmica. Justifique sua resposta. Toda a etapa é exotérmica quando a entalpia final é menor do que a entalpia inicial. Quando a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. Tranquilo? Vermelhinho para a letra B agora. Qual segmento corresponde ao ΔH da etapa mais lenta? Vamos lá. Qual é a etapa mais lenta? Pessoal, eu vou fazer aqui a energia de ativação para cada uma delas. Energia de ativação da etapa número 1. Energia de ativação da etapa número 2. Energia de ativação da etapa número 3. Pessoal, qual setinha ficou maior? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho energia de ativação da 1, energia de ativação da 2, energia de ativação da 3. É visível que a primeira etapa é a mais lenta. Olha só. Olha lá o tamanho da energia de ativação dela. E ele quer saber o quê? Qual segmento corresponde ao ΔH da etapa mais lenta? Então, ΔH é a entalpia do produto, letra E, menos a entalpia do reagente, que é a letra E menos B. E é a entalpia do produto, menos o B é a entalpia do reagente. Vamos pegar um azulzinho aqui agora. Qual segmento corresponde à energia de ativação com maior velocidade? Qual que é a mais rápida? A mais rápida é a C, né? Deixa eu pedir minha canetinha aqui. Está aqui, ó. Ela é a mais rápida. Qual é o segmento que corresponde à energia de ativação com a da mais rápida? Então, vai ser aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser o D menos aonde ele partiu, que é aqui, o D menos o C. Essa é a energia de ativação da etapa com maior velocidade, ou seja, da etapa mais rápida. Qual etapa determina a velocidade da reação? Já havíamos dito, a etapa número 1. Por quê? Porque ela possui a maior energia de ativação e, consequentemente, é a etapa mais lenta. Qual etapa determina a velocidade de uma reação? Pessoal, sempre uma reação que acontece em etapas, a etapa que determina a velocidade da reação é a mais lenta. Né? E nesse caso, a etapa mais lenta é aquela etapa que tem a maior energia de ativação, e nesse nosso caso foi a etapa número 1. A primeira é a mais lenta, é nela que eu preciso procurar um catalisador, porque quando eu acelerar ela, eu acelero a reação de um modo geral. Vamos para a última? Olha lá. Gráficozinho, show de bola. Esse gráfico aí, meu Deus, se eu tivesse que fazer uma prova e tivesse que fazer uma questão de cinética química, esse seria o gráfico que eu perguntaria em relação a ele. Vamos lá, então. Em relação à reação direta, eu posso analisar a reação da esquerda para a direita, ou seja, do A e B indo para o C e D, mas eu posso observar a reação inversa, voltando do CD para o AB. Percebe que eu já estou começando a induzir a vocês sobre um novo ramo da química, que é aquele ramo da química que estuda as reações que são reversíveis, as que têm vai e volta, sentido direto e inverso. Isso aqui já é a preparação para um outro assunto importantíssimo chamado equilíbrio químico. De boa? Então, vamos lá. Ele está falando na reação direta, que é a da esquerda para a direita. Qual é o ΔH dela?
ΔH, Ademir, eu já aprendi contigo e sei de cor, que é HP menos HR. Qual que é a entalpia do produto? A entalpia do produto ela é 20, menos a entalpia do reagente, que é quanto? 45. 20 menos 45, menos 25 quilocalorias. Deixa eu ver se eu não errei, porque se eu errar depois o Rafa e a Nicole estão sempre atentos aqui. É 25. Para deixar bonitinho para não ficar muito feio. Tranquilo? Porque se ficar muito cheio, o Jean também é chato, vem aqui e começa a encher o saco da minha letra. O processo é endotérmico ou é exotérmico? Ademir, o processo está na cara que ele é o quê? Exotérmico. Justifique sua resposta, porque o ΔH dele deu menor do que zero, deu negativo. Está aqui, ó. A letra A responde à letra B. A letra C, qual é a energia de ativação sem o catalisador? A energia de ativação sem o catalisador é lá o pontinho do morro que está em quanto? 60, menos da onde ele partiu, que é do 45. Energia de ativação é sempre um número positivo, é o quanto você tem que fornecer para que a reação aconteça. 60 menos 45, mais 15 quilocalorias. Letra D, a energia de ativação com catalisador. Vamos lá, esse morrinho de baixo aqui, ó, que está no 50. Então, a energia de ativação vai ser igual ao quê? 50 menos 45 igual a mais 5. Olha a diferença. Mais 5 com catalisador, mais 15 sem o catalisador. Ou seja, a finalidade do catalisador é reduzir a energia de ativação e tornar a reação mais rápida. A diferença entre a energia de ativação sem catalisador e com vai ser de quanto? Sem catalisador era de 15 quilocalorias, com é 5, a diferença é de 10 quilocalorias. Esqueci de ligar a câmera, mas eu creio que vai ser um alívio para vocês ficar longe da minha feiura aqui. Fechou, galera? Galera, um abraço para vocês. Espero ter sido bem fácil o entendimento sobre esse assunto. É um assunto gostoso, fácil de resolver e é chamado fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Fui!